No vídeo de hoje nós vamos aqui testar o Epson EF12, um projetor que já traz boas cores, um bom brilho, além de já trazer sistema operacional Android para a gente estar acessando nossos serviços de streaming. E o que nos motivou a estar escolhendo, trazendo esse produto aqui para o canal, foi porque a gente viu o depoimento de várias pessoas que compraram e gostaram bastante aqui do projetor da Epson, além, é claro, do pedido de vários inscritos no campo de comentários. Então nesse vídeo nós vamos passar nossas impressões depois de ter testado ele durante alguns dias, passando os principais pontos positivos e negativos, além de já trazer algumas comparações lado a lado com outros projetores. Mas antes de continuarmos, só queria pedir o apoio de vocês com um like, um comentário aqui nesse vídeo e lembrar que na descrição a gente vai deixar o link de lojas seguras e confiáveis para você estar comprando o seu projetor, caso você deseje, ou se você não vai comprar agora, vai esperar um melhor momento, vai esperar uma promoção, eu queria convidar vocês também a conhecerem o nosso grupo de promoções no WhatsApp, Telegram, o link também vai estar aqui na descrição, e lá sempre que esse projetor da Epson ou algum outro modelo aparecer com uma oferta bem interessante, a gente vai divulgar para vocês. Falando rapidamente sobre o design, aqui nós temos um projetor muito bonito e bem construído, além de ser razoavelmente compacto. Na parte de cima, basicamente, temos alguns botões de navegação e os indicativos de alguns recursos que o EF12 já traz. Na frontal, temos uma área onde ficam alguns sensores, como o de alto foco, e mais ao lado fica a lente por onde são feitas projeções. Algo curioso que chamou a nossa atenção aqui no projetor, quando a gente olhou, foi a primeira coisa que chamou a atenção, foi aqui que a lente fica meio que escondida aqui dentro, e a sensação olhando aqui para a lente é que ela seria obstruída aqui na parte de baixo pelo acabamento do projetor, mas o que acontece é que nesse modelo a tendência dele é projetar as imagens para cima, então isso acaba não atrapalhando, só causa essa sensação estranha quando a gente olha aqui para o projetor. As conexões ficam atrás e são uma USB, duas HDMI, sendo que uma delas é ARC, áudio P2 e por fim outro tipo de USB, mas essa é para uso apenas da equipe técnica da Epson. Uma coisa importante é que se você for pendurar o seu projetor no teto, dá uma olhadinha aqui no tipo de conexão que ele usa, que é diferente do que a maioria dos outros projetores concorrentes costumam utilizar, então tem que prestar atenção na hora de comprar para estar comprando o modelo de suporte correto. Já vem junto com ele um controle remoto para facilitar os comandos no sistema. Esse controle já tem Bluetooth, então a gente não precisa ficar apontando diretamente ali para o projetor para conseguir fazer os comandos, e ele já traz alguns botões interessantes, como o do YouTube e um botão de comando de voz através do Google Assistant. Passando para o mais importante, que é a qualidade de imagem, o que logo me chamou a atenção foram as cores que ele nos entrega, porque eram bem vivas e bonitas. A fabricante até comenta que ele já conta com uma tecnologia para tentar entregar cores 100% RGB, e eu acredito que esse recurso funcionou bem, visto que já na calibração padrão ele consegue sim já entregar cores muito boas. Se preferir, ele também já traz outras calibrações pré-definidas no menu para você escolher, ou você pode personalizar individualmente cada configuração, como temperatura, brilho, contraste e saturação. Eu estou passando para vocês agora algumas imagens comparativas com o ForMove S5, que até fica como uma espécie de spoiler para vocês, já que ele acabou de chegar aqui no canal e ainda nem tem vídeo, e nessas imagens eu pelo menos gostei mais das cores que o projetor da direita nos entregava. As cores acabavam ficando mais bonitas nele. Uma segunda comparação lado a lado foi com o Mi Smart Compact 2, e novamente na maioria das cenas, nos filmes e séries assistidos, eu estava gostando mais das cores que o Epson conseguia entregar. Eu sei que esses outros dois modelos que eu citei são produtos mais baratos que se comparado ao EF12, mas são os melhores projetores que a gente tinha aqui no estúdio para estar fazendo essa comparação, e eu acho que é válido já para a gente ver essa diferença nas cores e mostrar essa vantagem que o produto mais caro conseguiu nos entregar. Outro ponto bem positivo foi que ele conseguiu entregar um foco basicamente perfeito na tela. Ele nos entregava imagens bem definidas e muitas vezes eu acabava esquecendo que as imagens não estavam em 4K. O único momento que ficava mais fácil de perceber que se tratava de um produto Full HD nativamente era em alguns textos quando vistos bem de perto. Ele já traz um recurso que faz o foco automaticamente. Ao ligar ou movimentar o projetor, ele já começa a fazer esse ajuste e sozinho consegue deixar o foco muito bom. Se preferir, é possível clicar em um botão no controle remoto a qualquer momento que ele também já inicia esse processo de foco, ou você pode ainda fazer o ajuste manualmente se preferir. Caso ele não fique bem de frente para a parede, ele ainda tem um recurso de Keystone de 8 pontos que permite ajustar a imagem até ficar certinha na sua tela. Esse é o primeiro projetor que passa aqui pelo canal a ter esse recurso. Os outros projetores que a gente tinha testado até então tinham no máximo 4 pontos de correção. Como o EF12 precisa de pouco espaço para fazer imagens bem grandes, ele já traz a opção de zoom digital para você diminuir o tamanho da projeção sem precisar movimentá-lo.
Embora a Epson nos informe que esse projetor atinge até 150 polegadas, nos nossos testes a gente percebeu que o projetor consegue sim entregar imagens bem maiores que isso. Vocês estão vendo agora uma projeção de mais ou menos 200 polegadas, e se a gente tivesse mais espaço aqui na nossa parede e conseguisse afastar o projetor ainda mais, a gente conseguiria sim imagens ainda maiores, com um bom foco, uma boa qualidade de imagem, mantendo as boas cores. Em relação a distâncias, a maior parte dos nossos testes foi feito com 80 polegadas e para chegar nisso foi necessário afastar apenas 1,79 m da parede. Só para vocês terem uma noção, lá no nosso ranking de melhores projetores, não tem nenhum outro que precisou de tão pouco espaço, sendo que a maioria dos outros modelos precisa de 2,5 metros em média para fazer esse mesmo tamanho de tela. Eu vou deixar o link desse ranking na descrição caso queiram conferir as diferenças de distância. Mostrando para vocês agora o resultado com as luzes acesas, a gente consegue ver que ele perde sim um pouco das cores, um pouco do contraste, mas ele ainda consegue entregar um resultado bem interessante para a gente aqui na tela. Vale comentar que aqui no nosso estúdio a gente tem 3 lâmpadas que são bem fortes e que estão ligadas nesse momento. É claro que se agora eu desligar as luzes, a gente vai conseguir tirar o máximo proveito desse projetor. A única coisa que poderia ser melhor em relação à imagem é no nível de preto, especialmente em cenas bem escuras, porque aqui no Epson os pretos ficam mais acinzentados, o que acabava impactando um pouco no contraste nesses momentos. O que a gente conseguiria fazer para melhorar essa questão seria diminuir a saída de luz, porque mexendo nessa calibração melhorava um pouco os tons de preto. Mas é importante não diminuir muito, porque isso acabaria diminuindo o brilho em outras áreas da cena também, deixando a imagem muito apagada. Dependendo do seu gosto pessoal, até em cenas coloridas esse ajuste poderia ajudar. Eu só não tentaria fazer essa calibração caso o seu ambiente seja muito claro, porque nessas situações, quanto mais brilho o projetor conseguir te entregar, seria melhor. Nessas imagens comparativas a gente consegue observar o nível de preto na calibração padrão, que na direita no Epson é mais acinzentado se comparado ao Formove S5. Agora o teste com outro projetor, que é o Xiaomi Mi Smart Compact 2, a gente tem o mesmo resultado, ficando evidente novamente essa diferença na tonalidade do preto. A gente não chegou a testar muito o projetor em games, mas pelo tempo em que testamos, deu para reparar que ele consegue ter uma imagem relativamente fluida na tela. Mas em jogos multiplayer online, dava para reparar que o input lag dele poderia ser melhor. No PS5 e no Xbox Series X, ele reconhece imagens 4K até 60 Hz. Se acharem interessante um teste mais detalhado para games, é só comentar aqui no vídeo que, dependendo do interesse de vocês, a gente pode tentar fazer esse vídeo. Esse projetor já traz sistema operacional Android igual de alguns modelos de TV inclusive. E com isso a gente já consegue ter acesso a muitos aplicativos, como por exemplo o HBO Max e o YouTube. Na loja de apps nós encontramos vários outros aplicativos para poder baixar nesse projetor. O único serviço de streaming que eu senti falta foi o Netflix, que eu não encontrei. Embora não tenhamos ido mais a fundo nisso, eu acredito que se você procurar, você vai achar alguns tutoriais na internet que ensinem a baixar, nem que seja uma versão mais simples do Netflix. Ou então uma opção seria conectar algum dispositivo externo para acessar esse aplicativo em específico. Outro detalhe legal do EF12 é que quando ele está em funcionamento, ele praticamente não faz nenhum barulho, porque diferente de outros modelos mais simples, que tem lâmpadas que acabam esquentando bastante, aqui com a tecnologia laser ele não precisa de ventoinhas grandes ou barulhentas para manter o projetor sem esquentar. Sobre a qualidade de som, essa foi outra grande surpresa positiva. Olhando apenas pelas especificações, mesmo sendo um som assinado pela Yamaha, que é uma marca conceituada em aparelhos de som, ele informava ter apenas 5 watts de potência. A minha impressão aqui é que o som dele é bem mais alto que isso e com uma qualidade muito boa, o que criava uma imersão bem legal ao assistir os conteúdos. Eu até acredito que o som dele consiga superar o de alguns modelos de TV que a gente tem no mercado hoje. Se quiser, ainda dá para conectar algum dispositivo de som externo. Ele tem conexão via cabo pelo HDMI ARC ou cabo P2, além de Bluetooth, caso queira conectar alguma caixa de som externa sem fio. Uma vantagem desse Epson, se comparado aos principais concorrentes que são importados, é que comprando um projetor aqui no Brasil, a gente consegue comprar ele com 1 ano de garantia. E se cadastrando lá no site da fabricante, você consegue um 2º ano de garantia nele. Lembrando que se você quiser ver o preço atualizado desse projetor, ou até mesmo comprar o seu, nós vamos deixar o link de lojas confiáveis aqui na descrição. Agora, se pretende esperar uma promoção para estar comprando o seu, fica nosso convite para conhecer o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp ou Telegram, porque sempre que eles tiverem uma promoção, nós vamos te avisar por lá. Para finalizar, eu posso falar que eu fiquei bem impressionado com esse projetor.
o EF12 é um projetor bem completo e que vai trazer um pouco da experiência de cinema para sua casa. Ele consegue nos entregar um bom brilho, ótimas cores, um sistema operacional com acesso a vários streamings e um som tão bom que eu acredito que chega a superar alguns modelos de TV inclusive. Depois de ter visto as imagens dele durante aqui o nosso vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou dele e se você já tiver ele na sua casa, comenta o que você está achando do seu projetor da Epson. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui, deixou seu like, sua inscrição no canal. Muito obrigado e até a próxima!